Boa noite, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós nesta noite, que Ele nos abençoe. O Evangelho de Lucas nos diz no capítulo 11 e no versículo de número 5, esta pequena parábola. Lucas capítulo 11, versículo 5, e a parábola é esta. Disse-lhe ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo já estão deitados, não posso levantar-me para tus dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Bem que nós podíamos chamar essa parábola de a parábola dos 3 amigos. Eu acho que seria mais adequado. Esses títulozinhos que está nas nossas Bíblias em negrito é a Sociedade Bíblica do Brasil, não o texto, mas a Sociedade Bíblica, quando ela vai fazer a divisão, ela diz: eu acho que fica bem esse título. Às vezes eu posso achar assim, acho que não ficou bem esse título. A parábola dos 3 amigos, porque é isso que nós encontramos aqui: 3 pessoas, 3 homens, 3 amigos que se encontram numa meia-noite qualquer. E o texto diz assim, que esses 3 amigos, um precisa de pão, está viajando, noite adentro, e lembra que está próximo da casa de um amigo que poderia lhe dar pousada, que poderia recebê-lo, e ele se dirige à casa daquele amigo. E evidentemente aquele amigo o recebe, abre a porta, e o recebe tarde da noite. Mas aí aquele amigo que está chegando de uma longa viagem, até porque alguns viajantes faziam isso na antiguidade, essas caminhadas, fazia isso à noite, ou pelo menos de final do dia para a noite, para fugir do calor do dia. Altas temperaturas, tarde, durante o dia, sol a pino, quase impossível de fazer longas jornadas a pé, viagem distante. Então havia esse recurso de viajar à noite, só que com esse inconveniente de talvez não achar aonde ficar, de não ter uma pousada. Mas esse amigo encontra a casa desse outro, mas o texto diz que quando ele chega lá faminto, precisava de pousada para dormir, mas antes precisava de comer. Ele precisava de alimento, ele estou com fome. E quando está com fome tem que arranjar comida. É como o cantor chegou aqui naquele dia 9, a primeira coisa que ele chegou aqui falou foi: estou morrendo de fome. E arranja comida. E aí a gente tem que fazer o quê? A gente tem que se virar. Ou seja, mas já estava preparado para isso? Esse amigo não, ele não estava preparado. Ele até podia dar a pousada, dar a cama, dar a rede, dar o lugar para descansar, mas não tinha. Mas era amigo, e ele disse: bem, tem um outro amigo nosso que mora bem aqui perto, e eu vou lá, e eu vou bater, apesar de ser meia-noite, mas amigo, a gente bate a porta meia-noite.
eu vou lá e vou pedir emprestado. Vou pedir emprestado 3 pães. Esse é o enredo, vamos dizer assim, dessa parábola, né? Quer dizer, não só precisando alguém que precisa de pousada, mas alguém que precisa de alimento. Aquele segundo amigo estava em casa com as panelas vazias, até porque nesse contexto as pessoas faziam a comida e faziam comida para o dia, não havia muitos meios de conservação, não havia como guardar, então a comida era comida diária, era aquela comida que ia ser digerida, ia ser comida naquele próprio dia. E aí acontece esse relato como está aqui. A parábola destaca em seu fim o senso de honra desse amigo que recebe esse outro que chega no meio da noite. Ele era o hospedeiro, e como hospedeiro ele se sentia na obrigação de encontrar, de deixar aquela pessoa a qual ele está recebendo, não só numa situação de ter um lugar para dormir, mas também ter algo para comer, ou seja, atender a pessoa, receber e receber bem. A gente imagina esse quadro, né? E começa a imaginar quem é esse homem que chega assim na casa do outro, a essa hora da noite. Quem é essa pessoa? Vi uma vez um relato de Martin Luther King. Martin Luther King, ele falando, né, sobre as situações do mundo, ele diz assim: olha, esse homem que chega na escuridão da meia-noite, esse homem que perambula, nostálgico, sem direção, ele representa uma multidão de pessoas que caminham o mundo afora. E a gente olha à nossa volta, ao nosso redor, e a gente vai encontrar essas pessoas na sua meia-noite, ou seja, no seu naquela hora de aflição e de dificuldades. Pessoas que andam por aí e andam cheias de insegurança, ou seja, elas estão vivendo uma meia-noite de insegurança, uma meia-noite de dificuldade, onde ela não encontra paz no lugar onde ela está, onde não encontra paz no mundo, não encontra paz dentro de casa. As pessoas com as quais ela convive são pessoas que não estão em paz. A cidade que ela mora é uma cidade que não está em paz, é uma cidade em conflito. Os governos com os quais nós lidamos gastam milhões, bilhões de reais, de dólares, de dinheiro para tentar resolver esse problema, mas não resolve. O mundo continua vivendo essa meia-noite de insegurança. Alguém me falava hoje: olha, assaltaram alguém aqui pertinho, aqui o carro parou, e sinal vermelho, sei lá, meio-dia, não importa a hora, esse meio-dia é uma meia-noite para essa pessoa, é aquela hora mais negra, aquela hora mais difícil, aquela hora mais problemática, aquela hora onde a gente não sabe qual é a saída, qual é a solução para o problema que nós estamos vivendo. Um médico de um hospital aqui da cidade, ele disse essa semana, ele disse: olha, eu fico vendo a situação dos pacientes que chegam para serem atendidas, depois de a gente fazer a bateria de exames, de fazer
todos aqueles procedimentos, risco cirúrgico e tudo, a pessoa está naquela fila já há anos. Alguns aqui sabem bem o que significa isso. A pessoa está na fila há anos, e aí chega a vez dela, faz aqueles preparativos, risco cirúrgico, faz tudo. Aí ele disse, isso é o médico dizendo, disse para Denise, aí chega na vez daquela pessoa, e ele tem que dizer assim para a pessoa, olha, não vai dar para fazer a sua cirurgia, porque o hospital não tem gás. Aí, doutor, não tem gás? Diga quantos quilos de gás o senhor quer que eu traga, que eu trago a gás, o senhor faz a cirurgia. Ele diz, infelizmente, eu não posso fazer isso. Porque se disser aí, que mesmo você ou alguém disser, aquele médico operou no hospital público e o paciente teve que trazer a gás. Ele diz, vão cortar o meu registro na hora. Vou ser demitido na hora. Não posso aceitar um pedaço de gás, seja lá o que for, eu não posso aceitar nada. Ele diz, então aquilo, ele dizendo, isso para mim me faz muito mal, de eu ver uma situação dessa, é meia-noite na saúde desse país. Isso é uma meia-noite. Isso é uma situação que você diz assim, trevas completas, não vemos qual é a saída, como é que vamos sair dessa situação. As pessoas passando por isso, nos hospitais públicos, municipais, estaduais, federais, seja o que for, é meia-noite na saúde, meia-noite na ordem social. A gente está vivendo essa meia-noite da vida, e as pessoas achando que está tudo bem. Está tudo bem. E o pessoal, tomara que continue para lá. Tomara que continue lá para a Rússia, olhando tudo para lá. Que aí não está vendo nada disso aqui. Deixa passar. Tomara que ganhe. Isso é os políticos dizendo. Que o pessoal fica esquecido da gase. Entende? Até o próprio paciente deixa passar esse negócio, para a gente voltar no hospital de novo, aí de repente acordar e ver que a gente não está enxergando nada, que a gente está nessa meia-noite. Nada se resolve, não se gasta dinheiro absolutamente com nada. As pessoas estão andando por aí amedrontadas, assustadas com esses terrores da vida. Pessoas estão apavoradas diante de tragédias pessoais, e a mente mais frágil diante de crises muito fortes. O que é que acontece com essas mentes? Elas entram em colapso, surtam. As pessoas ficam apavoradas, porque o que mais assusta a pessoa é a insegurança, não ter uma visão mínima que seja daquilo que vai acontecer, medo do futuro. Qual é o futuro? Medo de sair e medo de não chegar. Medo do próximo, medo do indivíduo mal intencionado, medo do amanhã. As pessoas estão extremamente assustadas. Por isso que os remédios mais procurados são aqueles que dizem assim, não, isso vai te acalmar. E aquilo não passa de um paliativo. É meia-noite, meus amados, meia-noite na ordem política. Nós estamos num ano crucial, numa época crucial. Nunca houve tantos escândalos na área política como esse tempo em que nós estamos vivendo. As pessoas para as quais votamos, seja para prefeito, para deputado, para senador, para presidente, são pessoas que estão aí com seus nomes em cadernos de propina, em cartéis, envolvidos com maracutaias, com tantas coisas complicadas. Vivemos uma meia-noite também na própria ordem religiosa, das religiões. Isso num nível assim mundial, uma radicalização
de extremismos religiosos. As pessoas se centram nas suas religiões e surgem os fundamentalismos. Todas as religiões têm os seus fundamentalismos, e fundamentalismo significa a pessoa ficar empedernida ali numa crença, numa fé, e o só o que está certo é aquilo que ela crê. E tudo mais está errado. Não existe nenhuma mínima possibilidade de diálogo, de conversar. Vamos conversar para ver aquilo que a gente tem em comum na nossa fé? Não, não. A minha fé é a fé, não é uma fé. É a fé. Isso é fundamentalismo. Isso é extremismo. As próprias religiões vivem uma meia-noite. E as pessoas que vivem essa meia-noite é como esse primeiro homem que está aí querendo bater em alguma porta, pedindo pão, ou seja, pedindo socorro e dizendo assim: como é que a gente sai disso? Como é que eu saio dessa situação? Amados, a lei da meia-noite, essa coisa que a gente está aqui expressando, a lei da meia-noite é assim: olha, não faz mal você mentir desde que você não seja descoberto. Meia-noite é assim, trevas, escuridão, é não se enxergar nada nem nada ser descoberto. Ou seja, a meia-noite, aquele que tem esse código da meia-noite, é dizer assim: minta, mas minta com qualidade. Ou seja, pode mentir desde que você não seja descoberto naquilo que você está dizendo, e aí você pode, toca a vida. Uma vez eu confrontei uma pessoa mentirosa. A pessoa mentia muito na igreja. Não foi nessa igreja não, tá, irmãos? Para não, porque senão vai ficar, quem é? Não é assim, não. Foi em outra igreja. A pessoa mentia muito, todo mundo reclamava, eu chamei fulano. Assim, complicado isso. Você inventa tanta coisa, tanta lorota, tanta coisa que você fica falando. E eu disse: essa mulher vai explodir. Mas eu abri com ela assim, e ela falou assim: pastor, o senhor tem razão. Realmente eu tenho esse problema, e eu estou com um problema maior ainda, porque a essa altura da minha vida, eu falo uma coisa, eu mesmo já não sei se aquilo é verdade ou mentira. Ou seja, ela perdeu a noção. Sabe como é isso? A pessoa perder a noção. Não sei o que eu falo. Será que isso é verdade ou eu inventei isso? A pessoa já surtou com o seu plano. Pessoa mentirosa. Ela está fadada a uma situação dessa. A lei da meia-noite diz que não faz mal a pessoa roubar desde que ela não seja descoberta. Por isso que agentes públicos praticam o peculato. O que é esse peculato? É o roubo na administração pública. Mesmo diante de provas que afirmam que aquilo aconteceu, ela diz: eu não sei de nada, a minha conduta é completamente pautada pela dignidade. E aí aquela última frase que a gente sabe: eu confio na justiça. Porque a justiça que ele fala é uma justiça conivente. A parábola desses três amigos, ela quer mostrar o valor da insistência diante da importunação. Essa palavra aí tem um significado de perturbar, ela tem o significado de impertinência. Essa palavra que ele usa aqui para importunação, no grego significa assim: a pessoa que pratica isso é a pessoa que não tem vergonha de praticar isso. Ela faz, mas ela faz desavergonhadamente. Ela não liga que a pessoa acha que aquilo não devia ser feito. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma coisa assim. Eu tenho um amigo, nós somos amigos há muito tempo mesmo. E aí vocês sabem que de vez em quando eu escrevo um livro e tal. E aí um desses livros que eu escrevi, ele chegou para mim, aí ele disse assim: olha, eu sou teu amigo
Você vai me dar esse livro de presente. Aí eu me fiz assim de tal, sorri e tal, saí, fui embora, tinha muita gente, ficou conversando para lá, foi embora. Passou outro dia, aí ele chega, Bernardino, o livro. Nós somos amigos, rapaz. E aí o amigo presentei outro com o livro. Não vou comprar teu livro, você vai me dar de presente. E aí também escapei. Fez isso umas 4, 5 vezes. Sabe o que é o sentido da importunação? No final eu disse, sabe uma coisa? Toda vez que eu encontro esse camarada vai ser isso. Peguei, está aqui o livro, dentro daquele saquinho, está aqui o livro. Aí ele olhou assim para mim, não é assim não, eu quero assinado. Imagina você assinar um livro para uma pessoa assim, uma dedicatória. Que prazer. Entende o que é importunação? Eu dei o livro? Dei sorrindo? Não. Mas dei por quê? Que eu, sem vergonha, ali, o tempo todo, toda vez que via. Esse é o sentido da palavra. É a pessoa que não tem vergonha de importunar. Lucas, que escreve essa palavra, ele pega essa palavra quase não aparece. Ele pegou essa palavrinha e disse, vou colocar aqui, esse camarada vai ser assim. Na tradução deram esse nome de importunação, mas é muito mais forte do que isso. E aí o outro amigo, ele vai então à casa desse vizinho, olha, me empresta 3 pães. É para uma pessoa que está em tamanha dificuldade, que vamos dar a ele alimento. Vamos dar a ele 3 pães para ele se alimentar. Ele precisa de comer alguma coisa. E aqui a gente pode imaginar aqui como cristãos, o que seria se a gente transportar isso da ordem da alimentação da vida, do cotidiano, do feijão e do arroz, ou do pão de trigo, se a gente transportar isso para as necessidades da pessoa, no sentido da vida nossa espiritual, que pães são esses que esse amigo da meia-noite, essa pessoa que chega no meio da noite, essa pessoa que chega das trevas da vida, essa pessoa que chega no meio de aflição, que não tem para si próprio, que não tem como se prover a si mesmo, que tipo de coisa nós vamos oferecer a essa pessoa? Nós podemos dar a essa pessoa, primeiro, o pão da fé, porque a pessoa que está nessa meia-noite são pessoas que perderam a capacidade de crer. Crer num Deus que pode solucionar todas as coisas. Pessoas que deixaram de crer em Deus, deixaram de crer na pessoa humana. Pessoas que deixaram de crer na vida, no amanhã, na possibilidade de sair da situação que ela está vivendo, porque as portas foram fechadas para ela, e ela se sente desprestigiada, ela se sente só. Essa pessoa precisa desse alimento, desse pão da fé, essa fé que rejuvenesce, essa fé que faz a gente acreditar. E aí a gente pode dizer também que juntar essa fé religiosa, com outro pão, que é o pão da esperança. A pessoa precisa ter esperança. Esse é um pão fundamental para nós, porque nós precisamos voltar a acreditar que tudo é possível. Precisamos voltar a acreditar que as coisas, que as situações as quais nós vivemos, elas têm solução. Precisamos acreditar nisso.
Voltar a acreditar que a vida não é só desespero e dor. Essa é uma necessidade. Então a gente diz assim, é preciso voltar a ter esperança. Porque sem esperança a vida deixa de ser quem ela é. Manter esperança mesmo vendo que as coisas estão difíceis, estão ruins, mas vai melhorar. Esperança é de crer que há muita injustiça, mas a justiça vai ser feita. Esperança de que eu vou sair amanhã, segunda-feira, e eu estou procurando um trabalho há 6 meses, há 1 ano, mas amanhã portas vão se abrir e eu vou encontrar um emprego. Porque se eu não tiver isso no meu coração, eu não vou sair de casa, nem vou sair da cama. Eu vou ficar lá prostrado e dizer, não tem jeito. Não tem solução. Quem não tem esperança, fica lá prostrado. A falta de esperança paralisa. Então nós precisamos dar a essas pessoas esse pão da esperança. Quando esse amigo da parábola bate à porta, ele recebe uma resposta assim, uma resposta dura, impaciente: não me incomodes. Já estão todos dormindo na casa, eu não vou acordar o pessoal da casa. Mas diante da insistência e da importunação, o amigo acaba cedendo e dando tudo que tem lá. Se fosse hoje na geladeira, que tem lá no armário, toma, leva isso aqui tudo. Chega de bater na porta, já é tarde da noite. Desde que o outro vai embora e o deixe. Qual a moral dessa parábola? O moral da parábola, meus amados, é mostrar que o nosso Deus, o Deus que nós cremos, é um Deus que não vai fazer assim com essas pessoas. É um Deus que vai agir de uma outra maneira. É um Deus que não vai agir como esses amigos, que quer levar, é amigo, mas quer levar vantagem um sobre os outros, porque essa é a ética do nosso mundo, essa é a ética da nossa vida. Essa é a ética, aquela coisa ruim que se fala assim, o jeitinho brasileiro, de dar um jeito nas coisas, dar um jeito em tudo. Esses dias eu escutei um desses locutores aí, ele falando assim: olha, o jogador, ele não devia desistir da jogada, mesmo que ele tiver impedido, porque vai que o juiz não vê, ele vai embora lá e fica dentro do gol. Sabe o que significa isso? A ética da meia-noite, a ética de querer levar vantagem em tudo, ou como se diz por aí, tem um negócio que foi criado, o personagem, coitado, ele não é tão culpado disso, mas tem um negócio que chama assim, a lei de Gesso. Já ouviu falar da lei de Gesso? Pois é, o Gesso, aquele bom jogador de futebol, que ele dava um passe de 60 metros e botava o sujeito quase dentro do gol, ele fez uma propaganda infeliz duplamente, infeliz que era uma propaganda de cigarro nos anos 70, e aí o negócio da propaganda era: faça como eu, leve vantagem e não sei o quê. E aí entrou o negócio da lei de Gesso. A lei de Gesso é você levar vantagem em cima dos outros, não importando se aquilo é ético, é moral, não importa, tem que levar vantagem. Eu tenho que levar vantagem em cima dos outros. E aí depois, coitado, ele foi lá para a televisão, não sei quando, eu nunca falei isso, essa lei não é minha, mas não adianta, o senso comum ficou. Quando vê uma pessoa assim querendo levar vantagem, a lei de Gesso aí, ó, ficou o nome dele, não vai tirar mais. Que ele diga, ele já disse mais de 500 vezes que não foi ele não fez isso, ele nunca pensou um negócio desse, mas foi lá, fez lá a propaganda, não é? E aí a história lá da propaganda, o que ele tinha que ler aquilo lá,
e ele caiu nessa infelicidade, né, dessa lei de gesso. Eu creio que ele não teve intenção, mas não adianta, né? Essa é a lei que está aí. Essa é a lei que vigora em nosso mundo. Então, essa parábola, ele quer mostrar para nós que nós temos um Deus que, mesmo que as pessoas ajam assim, ele não é como nós. Ou seja, nós podemos orar insistentemente, e hoje Deus está falando a essa igreja sobre isso, sobre oração. De manhã nós vimos ali a Jéssica falando sobre oração. Como devemos orar, como devemos falar com Deus. E aí, eu não combinei nada com ela, mas aqui a palavra é sobre isso. Nós precisamos insistir com o nosso Deus, precisamos orar ao nosso Deus e pedir a Ele que nos dê aquilo que nós precisamos. Que haja fé em nosso coração, que nós possamos crer, porque nós estamos perdendo a capacidade de crer. E se a gente não crer, nós não vamos chegar a lugar nenhum, porque sem fé a gente não vai para nada. Sem fé não vamos nunca agradar a Deus. Precisamos de manter a esperança viva, acesa no nosso coração. Precisamos continuar acreditando. E aí, quem que nos vai dar esse alimento? Que porta é essa que nós batemos? Essa porta pode ser a porta da tua casa, ou da nossa igreja, que alguém bate, olha, eu preciso, eu estou necessitado. Esse terceiro pão pode ser o pão do amor, o pão da fé, o pão da esperança, o pão do amor, porque as pessoas se sentem desamadas, ou mal amadas, ou não amadas. É o amor como que desaparece do coração das pessoas. E elas precisam continuar acreditando que nós precisamos de amar, precisamos de amor, precisamos nos sentir amados, sentir que somos importantes, no lugar onde nós estamos, no contexto que nós vivemos, na família em que nós estamos, na igreja a qual nós pertencemos, no grupo do qual nós participamos. Nós precisamos, irmãos, estar munidos e ter em nós precisamos ter esse pão, ou esses pães, para dar a esses amigos, essas pessoas que chegam. A parábola diz assim: se as pessoas não derem, não quiserem dar, vão acabar dando, porque elas, pelo menos para parar a importunação. Então a parábola está dizendo assim: Deus não é assim, insista com Ele. Olha a continuação de Jesus citando o orado, versículo 9 em diante: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Insista, porque o nosso Deus não é como esses amigos. Ele não vai se sentir importunado nunca por nós. Você tem alguma coisa a pedir a Deus? Peça, peça. Ele é Pai amoroso, Ele é Pai que ouve as nossas orações, Ele é o Pai cuja casa é casa do pão. Belém é a casa do pão, Betlehem, casa do pão. Ele tem pão para nos dar, Ele tem alimento para nos dar. Paulo diz assim quando escreve aos Coríntios: agora permanece a fé, a esperança e o amor, e o maior desses é o amor. Está aí os três pães: fé, esperança e amor. As pessoas precisam dos três, nós precisamos dos três. Precisamos de ter fé, precisamos de ter esperança, e precisamos de amor na nossa vida. A parábola fala da oração intercessora, do poder da oração daqueles que não perdem a esperança e a sua fé e continuam a clamar a Deus, porque esses que persistiram em continuar pedindo e insistindo com Deus foram aqueles que foram abençoados. Jacó é um exemplo disso. Ele luta com Deus a noite toda, com o anjo do Senhor.
E quando o anjo diz, eu vou embora porque está acabando a meia-noite e está amanhecendo o dia, eu vou embora, ele disse, não vou deixar tu ir, até que me abençoes. E ele foi abençoado, porque insistiu. E por que foi abençoado? Que Deus disse, então você não vai ser mais o enganador, como é esse teu nome. Tu não vai ser mais esse nome aí, tu vai ser Israel. Aquele é quem Deus abençoou. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que receberam aquilo que pediram, porque não desanimaram. Deus abençoou essas pessoas. Então, essa casa onde a pessoa faminta, sem esperança, está ali, bate a porta, essa casa pode ser a nossa igreja, irmãos. Pessoas adentram aqui, e como é que elas entram nesse lugar? Desesperançadas, abatidas, desanimadas, não crendo mais em nada, conflitos terríveis, familiares, tantas coisas, desemprego. E aí vem aqui, e Deus quer falar para nós, quer falar para cada um. Não perca a fé, não perca a esperança, e não perca a capacidade de amar. Você é servo de Deus. Você crê em Deus, bata na porta. O nosso Deus é o Deus que responde às orações. Tem até um hino, um cântico que diz, sei que Deus ouve as orações. O nosso Deus é o Deus que ouve a oração. E Ele vai dar aquilo que você precisa. Ele não vai fazer como aquele amigo, está tarde e tal. O nosso Deus não dorme. Jesus dormiu porque era Jesus humano. Mas o nosso Deus é o Deus que não dorme. É aquele que está acordado, Salmo 121. A toda hora e a todo instante que nós precisarmos. Então, qual é o fecho dessa palavra? Não desista. Não desista nunca. Está precisando de pão? Peça. Esse pão vai chegar. O Senhor vai te cobrir de bênção. Você, eu, aqueles que estão passando essa meia-noite tão difícil, tão complicada, que não está vendo luz no fim do túnel, saiba que aqueles que não desistem são aqueles que serão recompensados. Que Ele nos abençoe.